Olá, você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem influenciado os preços do cereal neste momento, o que a gente pode esperar desse cenário daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Rafael Bulaskoski, analista de inteligência de mercado de milho da Stonex, já está aqui conosco por vídeo. Rafael, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Sempre um prazer estar aqui. Rafael, vamos começar olhando lá para o cenário internacional, porque é uma semana de bastante volatilidade para o milho lá em Chicago, que vai se encerrando com um recuo bastante forte para as cotações, né? Pois é, Guilherme, a gente está vendo aí nas últimas semanas, não só essa, mas também a semana anterior, uma grande volatilidade muito associada às perspectivas tarifárias nos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos é um grande exportador de milho. Os Estados Unidos é inclusive exporta cerca de 62 milhões de toneladas por ano de milho. E essas exportações são muito enviadas tanto para o México quanto para outros parceiros comerciais importantes. A gente vê, por exemplo, que o Canadá, que também foi alvo de tarifas, é um grande importador, por exemplo, de etanol, que é uma grande, que exige muito também do milho norte-americano. Então, essas tarifas, quando começam esses rumores assim da implementação de tarifas e quando elas são de fato implementadas no começo da semana passada até Donald Trump recuar na sua política tarifária, isso acaba acertando em cheio as cotações de Chicago. Então a gente vê o mercado muito temeroso com relação às tarifas, o que faz os preços recuarem com bastante força, né? E aí, se a gente olhar para frente, Rafael, essa incerteza de tarifas tende a continuar por mais tempo, a gente deve continuar tendo essa volatilidade lá em Chicago? Pois é, essas incertezas devem continuar. A gente viu que o Trump ele não suspendeu a implementação de tarifas, ele apenas adiou por mais 30 dias, ou seja, a promessa é de que elas vão retornar no começo de abril. E o mercado vai ficar atento, eventualmente com uma nova negociação envolvendo Canadá e Estados Unidos, ou México e Estados Unidos, o que poderia entregar alguma mais tranquilidade para os agentes, mas até a gente não ver grandes movimentos no sentido de uma negociação, dificilmente a gente vai ver os contratos de milho voltando a se recuperar com grande força, assim, né? E aí, quando a gente olha aqui para o Brasil, Rafael, o plantio dessa segunda safra ganhou ritmo, avançou bastante nessas últimas semanas. O que tem movimentado os preços? Qual que é o reflexo de tudo isso para os preços aqui no país? Pois é, aqui no Brasil a gente viu, enfim, a safrinha já praticamente terminou de ser plantada. Por mais que a gente tenha visto alguns atrasos no início, muito associados a um atraso na colheita da soja, né? Conforme a gente também já veio conversando nos últimos meses, a gente viu um plantio se encerrar dentro de uma janela relativamente ideal para a maior parte das regiões do país. Cabe agora observar o clima, né? O clima na segunda safra vai ser muito determinante. A gente teve um atraso inicial, então vai ser mais ali para o final de abril o momento mais importante para o desenvolvimento da safra, né? E a gente vai estar sempre muito atento ao clima. A gente tem visto, né, falando de outra ponta de oferta e demanda, falando um pouco da demanda, a gente tem visto uma demanda muito fortalecida no Brasil, que tende a dar um certo suporte para os preços domésticos, como a gente vem observando mercado afora, mas no final das contas tudo vai estar a cargo da oferta aí, a cargo principalmente da oferta da safrinha, né, que concentra a maior parte da produção de milho brasileiro. Então, daqui para frente, esse mercado deve ficar bastante baseado em clima, né, Rafael? Aquele mercado climático acompanhando esse desenvolvimento da safrinha. Pois é, muito associado ao clima e vai lembrar sempre que a safrinha é sempre um período muito mais arriscado, assim, né? Então a gente vê uma grande variabilidade na, na produtividade da safrinha ano após ano. Então qualquer grande novidade no fronte climático pode vir a mexer muito com o mercado de milho doméstico. E quando a gente olha ainda para essa demanda, mas para a demanda externa, Rafael, como é que estão as expectativas? Até esse cenário de tarifas dos Estados Unidos também pode influenciar nas nossas exportações, né? Pois é, o milho brasileiro tende a ser bem competitivo no mercado internacional. A gente tem visto uma competitividade um pouco menor justamente por causa desse cenário de preços altos, né, essa demanda doméstica muito forte. Mas, assim, os Estados Unidos é o outro grande exportador mundial e se eventualmente o mercado de milho americano ficar mais restrito, a gente pode ver exportações mais fortes.
Não, é o que a gente está esperando ainda, tudo bem? A gente continua estimando exportações brasileiras na casa ali das 42 milhões de toneladas agora em 2025. Porém, a gente pode vir a ter ganhos também. Vale lembrar também que no final das contas as exportações são só uma variável de ajuste, assim, muito associados a um ajuste que estando, portanto, muito a cargo de como vem essa produção. Então, se a gente vê uma safrinha produzindo muito bem, a gente deve ver exportações fortes. Do caso contrário, o mercado doméstico vai absorver essa safrinha e vai sobrar pouco espaço para os embarques. Então, no final das contas, vai depender também muito da oferta doméstica. Nesse cenário todo, Rafael, o produtor brasileiro que está ali finalizando o seu plantio, acompanhando esse desenvolvimento, pode vislumbrar uma segunda safra positiva em termos de margens nesse ano? Olha, a gente espera sim que a gente encontre uma segunda safra positiva, justamente por causa de preços relativamente mais fortalecidos no mercado doméstico. Mas, assim, de novo, a gente vai muito depender de como vão vir as, os níveis de produtividade de produtor para produtor, né? Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, acho que é só isso. Passamos pelos pontos principais. Eu que agradeço, Guilherme. Boa tarde para você e para todos. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Abraço. O Rafael Bulaskowski, analista de inteligência e mercado de milho da Stonex, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário do mercado neste momento, o que tem influenciado as cotações do milho lá no cenário internacional e também aqui no Brasil. Rafael destacando um cenário de muita volatilidade na Bolsa de Chicago, quedas fortes nessa semana para o milho na CBOT, bastante em função das incertezas e das discussões sobre as tarifações impostas pelo presidente Donald Trump. Alguns dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, quando o assunto é milho, como México, Canadá, têm sido alvos dessas tarifações. Isso mexe muito com o mercado. Essas imposições ou rumores de que as tarifas vão começar a valer trazem grandes quedas. É isso que a gente tem acompanhado neste momento. A expectativa é de que essa volatilidade siga bastante grande. As tarifas ainda não foram canceladas, foram apenas adiadas para o mês de abril. Então essa volatilidade tende a seguir bastante presente para o milho lá em Chicago. Aqui no Brasil, Rafael destacando um cenário de demanda bastante fortalecida no mercado interno, mantendo uma sustentação para os preços do milho neste momento, e daqui para frente o mercado começa a cada vez mais olhar e acompanhar o clima para o desenvolvimento da segunda safra de milho. Os trabalhos de plantio estão bastante avançados, já praticamente encerrados em muitas das principais regiões produtoras do país, e aí esse mercado climático deve ganhar cada vez mais força pensando nos preços do milho aqui no Brasil. Claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Você vai acompanhar os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, quedas fortes para o milho neste momento, como o Rafael destacou aqui para a gente. Contrato março 25 vale 4 dólares e 43 centos o bushel, perda de 10,25 pontos. O maio 25 cai 6,50 pontos, é cotado a 4 dólares e 58 centos o bushel. Julho 25 vale 4 dólares e 67 centos o bushel, perda de 4,50 pontos. E o contrato setembro 25 vale 4 dólares e 44 centos o bushel, perda de 2,25 pontos. Vamos ver a Bolsa Brasileira AB3, que tem movimentações positivas nessa sexta-feira. Março 25 subindo 0,83%, sendo cotado a R$ 89,77 a saca. Maio 25 vale R$ 80 a saca, elevação de 0,39%. O contrato julho 25 vale R$ 72,38 a saca, com alta de 0,10%, enquanto o setembro 25 vale R$ 71,98 a saca, uma elevação de 0,11%. Agora eu vou ficando por aqui com essas informações do mercado do milho, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem o fechamento do mercado da soja para você acompanhando a TVNA nesta sexta-feira, dia 14 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti, fico por aqui, mas continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.